Hoje vou tratar de um assunto que é contundente, é polêmico, a questão de expressar o título ou o termo desigrejado. Desigrejado. Esse termo desigrejado é um termo, já quero deixar bem claro, é um termo extrabíblico e antibíblico. O que é algo extrabíblico, que não está na Escritura, que é extra. O que é algo antibíblico, é o que não está, o que é contra a Bíblia. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Daniel Duarte. Se você é novo aqui, inscreva-se já no canal, ative o sininho das notificações para você ser notificado quando sair novos vídeos aqui no canal. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e vamos para o vídeo. Dois termos de anti-bíblico, contra a Bíblia, e extra, está fora da Bíblia, é aplicado ao termo desigrejado. Porque o termo desigrejado, eu posso dizer, se alguém pronuncia contra outra pessoa, chamando-o ou chamando-a, dizendo, você é um desigrejado. A pessoa que está recebendo este nome ou este título, essa pessoa poderia retrucar dizendo a seguinte frase: então você é um desinformado. Por que eu digo isto? Porque a pessoa que chama alguém ou um grupo de pessoas de desigrejado ou desigrejados é uma pessoa totalmente desinformada, que não tem a informação correta do termo correto, igreja, do termo igreja. O que leva uma pessoa a chamar outra pessoa, um grupo de pessoas de desigrejado? Primeiro, essa pessoa talvez não conheça o original da palavra igreja. Segundo, essa pessoa está falando como um termo pejorativo, como no primeiro caso, como um termo pejorativo e desconsiderando a questão do termo na termologia da palavra igreja, eclesia do grego. Desconsidera completamente. E terceiro lugar, a pessoa chama outro de desigrejado porque outra pessoa chamou assim. Ele achou que isto é bom e começou a falar. Independente do que aconteceu, independente de quem é, de quem será. Então ele chama por chamar mesmo. Ele acha que aquilo é porque tem que chamar para essa pessoa e tal. Então tem esses três características da pessoa que dizem ou chama alguém ou um grupo de desigrejados ou desigrejado. Já deixando claro sobre a questão em torno desse termo desigrejado, se formos levarmos a sério e se formos levarmos ao pé da letra a questão de quem está falando e de quem está recebendo esse título, esse nome, essa nomenclatura, nós poderíamos também pensar que os que dizem ou falam ou gostam de dar este nome ou falar para alguém, chamar alguém de desigrejado, eles deveriam pensar também que essas pessoas estão dentro de uma instituição religiosa chamada de igreja. Então, neste caso, eles seriam os igrejados. E os que não estão dentro das denominações ou das instituições religiosas seriam os desigrejados. Porém, esses dois termos é completamente errôneo. Tanto desigrejado como igrejado, todos dois são termos pejorativos, como também errôneo. Por quê? O primeiro erro está na primícia. Por quê? Porque a pessoa imagina que uma denominação é a igreja, ou é uma igreja. Esse termo de chamar alguém de desigrejado tem raiz não na termologia do termo igreja, que é eclesia do grego, mas tem raiz de pensar que uma instituição, uma denominação é igreja. Então, se alguém não pertence a nenhuma denominação religiosa, ou não pertence a determinada religião ou denominação, vamos dizer assim, denominação, nome certo, é um desigrejado, porque ele considera que a denominação é a igreja. Ele considera que até o prédio onde se reúne aquele grupo de pessoas é chamado de igreja.
Então, se a pessoa não vai mais naquela denominação, ou naquele movimento, ou naquele prédio, então é um desengrejado, porque não vai mais na igreja, porque não está mais na igreja. Mas a maioria dos raciocínios, dos intelectos dessas pessoas que chamam alguém de desigrejado, é que eles estão se referindo a uma instituição religiosa, a uma denominação, a uma empresa religiosa. Apenas isto, eles chamam de desigrejado porque a pessoa não vai lá. Então, nesse termo, já começa todo errado. O termo desigrejado já não é na raiz etimológica da palavra eclesia do grego. Já a pessoa que diz isso não conhece lá. Se conhece, desconsidera. Segundo, a pessoa que diz isto está considerando a denominação, o movimento de igreja. Então, se alguém não pertence ou não vai lá, é um desengrejado. Veja o tamanho dos erros grotescos que a pessoa ao pronunciar você é um desengrejado, cuidado desengrejado. Uma pessoa que fala uma coisa dessa aí deveria pelo menos pensar no termo igreja. O que é igreja? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo os links mostrando que igreja não é, ou seja, denominação não é igreja. E igreja também não é uma denominação. Então, o erro já começa em pensar que uma denominação apelidada de igreja, a empresa tem um nome de igreja, fulano de tal, ciclano, é uma igreja realmente. Ali é uma empresa, uma denominação, lavrada em cartório, normalmente. Só tem um nome de igreja. Porém, a igreja é formada por pessoas salvas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, apenas isto. Então, nesse aspecto do termo eclesia, do grego eclésia, ninguém tem como ser um desengrejado. Isto é, sair da igreja, vou sair da igreja de Cristo. Como é que você vai sair da igreja de Cristo? Como é que você sai da igreja, do corpo místico do Senhor Jesus Cristo? Você pode sair de uma denominação, mas no corpo de Cristo você pode permanecer, se você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Existem muitas pessoas, grandes homens de Deus, grandes pessoas que não pertenciam a nenhuma denominação religiosa. E nem por isto eles eram chamados, no tempo dele, de desengrejado. John Wesley, ele pertencia lá ao movimento, de repente ele é expulso. E aí ele sai e começa a pregar o ar livre. As catedrais não recebiam mais ele. Johnny Bunyan, ele estava ficou preso muito tempo, ele também não recebia uma denominação, vamos dizer assim, naquele tempo o movimento religioso não recebia. Ele era um desengrejado? Não. Entre outros pregadores itinerantes, que não pertencia a nenhuma denominação, ele ia em todo local, mas não era o chamado desengrejado também. Esse termo desengrejado é um termo novo, foi usado e é usado mais para um termo pejorativo. De pessoas que não conhecem o que é igreja, já digo logo assim, a pessoa que chama alguém de desengrejado é um desinformado, porque não conhece, pensando que a igreja é as quatro paredes, ou a denominação, e pensando que não tem nada a ver, desconsiderando o termo igreja no original. Então é por isso que saiu essa questão de desengrejado. O certo seria não desengrejado, o certo seria desinstitucionais, ou seja, que não pertence a nenhuma instituição religiosa. Este seria o certo. Então quando alguém quer chamar alguém de desengrejado, pensando que está falando certo, está falando errado do termo da denominação, que denominação na igreja, instituição religiosa na igreja. Segundo, está errando também no termo, ficando para trás, desconsiderando, pisando no termo igreja. Então esses dois aspectos a pessoa deve considerá-lo. Se não, estará apenas formando apenas termos pejorativos. Certo? Então essa questão de desengrejado não existe. Existe apenas na mente dos desinformados de que igreja não é quatro paredes, igreja não é instituição, não é uma denominação, desinformado de que também igreja não é uma denominação. E o termo igreja se refere a pessoas. Muito, muito também interessante anotar que o termo igreja, se você for analisar, tem pessoas que pertencem à igreja fora das denominações e tem pessoas que pertencem à igreja dentro das denominações. Vocês estão me entendendo o raciocínio que eu quero transmitir para vocês sobre a questão escriturística e do termo termológico, raiz etimológica da palavra igreja, deixando claro e limpo que esse termo desengrejado
não passa de um termo pejorativo de ignorância daqueles que a pronunciam. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo não pertencia a nenhuma denominação religiosa, porque naquele tempo não tinha apenas a sinagoga, que não era denominações. Os discípulos, os apóstolos, primeiro discípulo, também não pertencia a nenhuma denominação religiosa. Nós poderíamos então, porque não pertencia a eles, poderíamos nós chamar Paulo de desengrejado, poderíamos nós chamar Pedro de desengrejado, Jesus de desengrejado, entre outros que não pertenciam a nenhuma denominação. Nós poderíamos chamar ele de desengrejado. Só porque não tem noção a questão dessa. Naquele tempo não tinha denominações. E quando a pessoa se refere, fulano está desengrejado, porque ele imagina que a denominação ou o movimento denominacional é a igreja. Porque não conhece a princípio o termo do que é igreja. Então preste atenção quando você, ou eu mesmo, quando nós vamos pronunciar algo sobre alguém ou falar aquilo, preste atenção se aquilo tem coerência com a realidade realmente, ou apenas estamos copiando, fazendo cópias de termos pejorativos para satisfazer o nosso ego ou defender ou satisfazer ao movimento denominacional, religioso ou coisa do tipo. Prestamos atenção para que o que nós vamos falar não venha sair do contexto da realidade a qual nós tentamos elucidar. Então é isso, pessoal. Vou deixar na descrição também um estudo, certo? Um estudo detalhadamente da questão do certo que seria, se alguém quer apelitar os que saíram das denominações religiosas, que apelitem, mas não apelitem de desengrejado, porque não tem nada a ver. Estará passando vergonha, estará mais errado, estará mais por fora da realidade do que casca de ovo, estará mais por fora do que beiço de caneco. Então, vou deixar na descrição para vocês aí, para as pessoas analisar que o termo desengrejado é um termo pejorativo, errôneo e totalmente, quem fala que alguém é desengrejado é um desinformado, certo? É um desinformado, é um preconceituoso, vamos dizer assim, claramente, porque a pessoa está usando de preconceito, ele não tem o conceito, então antes de ter ele vai então já tem o preconceito, já diz aquilo sem ter a menor noção, repetindo o que o outro líder falou. Quero que você entenda sobre essa questão. Vou deixar na descrição aí que se a pessoa quer chamar alguém chamar alguma coisa, que a pessoa saiu da denominação, está irritado, aí a pessoa saiu, aí você chama de desinstitucionais ou desinstitucional, ou seja, que não pertence à instituição religiosa. Mas não chame de desengrejado porque é algo muito feio. Não conhecer a realidade, da onde a pessoa própria está. O cara está na denominação e começa a apontar, desengrejado, não sabe nem o que está falando. É isso aí, pessoal.